Hoje, sábado, dia 31 de outubro, último dia do mês de outubro, já amanhã já começa novembro, amanhã é dia de ceia, Santa Ceia do Senhor. Então, glória a Deus, que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E claro que vai passando o tempo, né? A gente vai percebendo o seguinte, de que o Senhor Deus tem nos levado até aqui. O Senhor tem nos, nos trazido até aqui. O Senhor tem trazido a nossa casa, a nossa família, nossa comunhão, nosso dia a dia, nosso cotidiano, porque ainda que, as situações e circunstâncias, às vezes, parece que estão concorrendo contra nós, mas na verdade o Senhor está sempre no controle. Eu sempre falo isso. O Senhor sempre estará no controle da nossa vida, porque é Ele quem dá a vida, é Ele quem manifesta o seu dia, é Ele quem determina a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Então a Ele toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Bom dia, Bispo Antônio, bom dia a todo mundo aí, Suzy, Priscila, bom dia a todos os familiares em nome de Jesus. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor, hoje Mateus capítulo 5, versículo 33 em diante. Só para a gente lembrar, Mateus capítulo 5 é chamado do... Mateus 5, 6 e 7, é chamado da base doutrinária do ministério de Jesus, que são as bem-aventuranças. Então começa com as 7 bem-aventuranças, que é o meu derramar diante do Senhor, porque eu sou misericordioso, porque eu sou manso de coração, porque eu choro, porque eu me derramo, porque eu desejo ser puro de coração. Então eu me derramo, eu me exponho, eu me expresso, eu me coloco diante do altar do Senhor sem travas. E aí, por causa disso, o 8º mandamento da bem-aventurança, eu sou perseguido. Por que bem-aventurados os perseguidos? Por causa do nome do Senhor Jesus, não por mim, mas pelo que o Senhor Jesus representa na minha vida. 9º mandamento é bem-aventurados os perseguidos, porque eles falam. Então vai ser, vamos chamar assim, aquela pressão que existe, vai me fazer falar, vai me fazer testemunhar, vai me fazer falar das coisas grandes do Senhor, e por isso eu serei perseguido novamente, a perseguição em 2 vezes. E o 10º mandamento é porque a Bíblia fala que eu vou me regozijar, eu vou festejar, eu vou andar de maneira altaneira, como diz a palavra dos profetas. Por que andar altaneiramente ou andar em soberania? Porque eu estou vivendo a minha relação com Deus à flor da minha pele. E isso me faz alegre, e isso me faz feliz. Depois começa, do versículo 13 do capítulo 5 em diante, fala sobre a influência cristã. Então eu influencio primeiro de maneira silenciosa, porque eu sou o sal da terra, Ninguém pergunta assim, quando eu estou comendo uma comida, ninguém pergunta que marca de sal que eu estou usando, nada, porque o sal por si só ele tempera, por si só ele traz o sabor, ele dá o tom, ele dá o tom daquele paladar, daquele alimento, ainda que o alimento tenha vários temperos e tudo mais, mas o sal é quem vai fazer a diferença, porque o sal não apenas dá o sabor, mas o sal também preserva, conserva, e nós somos sal da terra. Depois fala que nós somos luz do mundo, porque mais uma vez nós vamos nos expor, e Jesus fala que uma luz, uma lâmpada, ele não coloca embaixo da cama, não coloca no lugar escondido. A lâmpada vai ser referência. E é porque nós somos também referência. Referência na nossa família, referência na nossa sociedade, referência na nossa comunidade, por onde nós andarmos. A partir daí, Jesus pontua, por exemplo, assuntos que são muito discutidos pelo rabinato. E eu até falei de 2 linhas
duas escolas mais importantes do rabinato, né, durante toda a história de Israel, que é a escola de Hilel e a escola de Shammai, né? São dois rabinos, são dois comentaristas da Torá que fizeram história e fazem história até o dia de hoje, né? E já naquela época Jesus cita, né? E ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. No original o hebraico diz assim: ouvistes o que foi dito pelos sábios da Torá, que é exatamente fazendo referência a esses comentaristas, né, da lei de Moisés, dos livros proféticos e dos livros históricos do Antigo Testamento. E aí o Senhor já começa a falar a respeito de um comentário, de uma interpretação da lei feita por Shammai, né, o rabino mais incisivo, mais assim, que fala da lei, vamos dizer, na letra da lei mesmo, alguma coisa que a pessoa que não cumprisse sofreria sentenças assim, incisivas, né, extremas, porque Shammai era uma pessoa mais, vamos chamar assim, mais farisaica, né? As suas letras, os seus comentários eram mais farisaicos, né? Eram mais contundentes, né? Enquanto Hilel era uma pessoa mais cordata, mais tranquila, mais equilibrada, mais, vamos chamar assim, ele falava da lei, mas ele também pontuava o limite humano, a incapacidade humana, né, de cumprir. Então, o Senhor Jesus se utiliza dos comentários de Shammai para poder exemplificar a sua lei, a sua constituição, né, Constituição de Jesus Cristo. Não uma outra lei, mas é uma lei agora, através de Jesus, uma lei revisitada, tá? Assim como faz Moisés em Deuteronômio. Moisés em Deuteronômio revisita a lei, né? Que lei? A lei que ele escreve em Levíticos, em Números, em Êxodo, ele revisita em Deuteronômio. Na verdade, Deuteronômio está repetindo a lei, pontuando alguns estatutos, né, que Moisés observa de maneira mais importante, e ele exemplifica isso através do livro de Deuteronômio. Assim Jesus faz nas bem-aventuranças, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, falando dos antigos, né, do que eles diziam, Jesus já começa falando do homicídio. Depois ele fala do adultério. Depois ele fala do divórcio. E hoje a gente vai ler o que ele está falando sobre juramento. Mateus capítulo 5, do versículo 33 a 37, que diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, está escrito aqui em Levítico 19, 12, que eu vou ler, só para a gente lembrar do que Moisés escreveu em Levítico 19, 12. Levítico 19, 12. Diz assim, eu vou ler, né, e eu vou pontuar no hebraico como Deus se denomina aqui, né? Então vamos lá. Nem jurará, Levítico 19, 12, está falando sobre o juramento que Jesus está citando de acordo com o comentário rabínico, né? Então no Levítico 19, versículo 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Agora falando
colocando o nome de Deus no hebraico, diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do Elohim, ou seja, da Trindade, né? Uma unidade composta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos lá. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do Elohim. Eu sou o Yahuwah, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o soberano Deus, o Yahuwah, né? Seria um tetragrama, né? Composto de 4 letras, que a gente, de maneira transliterada, a gente escreve YHWH, Yahuwah, ou Yahuwah, que significa o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, tá? Então, o que Jesus está falando assim? Também ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, ele está revisitando a lei de Moisés, em Levítico 19, versículo 12. Não jurarás falso, não cumprirás rigorosamente, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, está lá em Isaías, capítulo 66, versículo 1, Isaías diz que o céu é o trono de Deus, né? Versículo 35, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, também está escrito lá em Isaías 66, 1. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Jerusalém, cidade do grande rei, está lá escrito em Salmo 48, versículo 2. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, o que Jesus está falando, e a gente ouve às vezes algumas pessoas dizendo, porque aprenderam assim, ou porque ouviram dizer, ouviram alguma pregação, que não, o crente, o cristão, não jura, não pode jurar. Não, não é bem assim. Não é que o cristão não pode jurar. Primeiro, juramento é uma coisa muito séria na palavra de Deus. Aliás, tudo que diz respeito à palavra é muito sério. Daí, eu sempre, me preocupar em relação ao que eu digo, ao que eu falo. A minha palavra é muito importante. Qualquer tipo de desprezo, qualquer tipo de xingamento, de palavra torpe, eu, na verdade, como servo de Deus, que tenho a autoridade do Senhor, Por que eu tenho a autoridade do Senhor? Porque eu tenho Jesus no meu coração, porque o Espírito Santo habita em mim. E a Bíblia diz que eu sou o santuário do Deus Altíssimo, ou seja, eu sou, na verdade, a morada da Trindade, do Elohim. Então, obviamente, tudo aquilo que eu fizer, todas as palavras, tudo aquilo que eu disser, que eu pensar, tem uma autoridade maior. Por que uma autoridade maior? Porque eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus. Porque eu profetizo, eu declaro que Jesus é o meu Senhor. Porque eu vivo buscando no Senhor a manifestação do Espírito Santo através da minha vida. Então a Trindade tem uma habitação, Alguém já falou que todas as religiões têm um lugar, um centro de adoração, qualquer religião, qualquer manifestação religiosa, etérea, cósmica, sempre tem um lugar onde se vai lá e os peregrinos, os adoradores daquela entidade, daquela religião, tem aquele lugar como centro. A religião cristã não. Por que não tem? Porque nós somos o centro. Porque nós somos o ambiente de morada,
do nosso Senhor, do nosso Deus. Eu e você somos, portanto, vamos dizer assim, um local santo, nesse sentido, um lugar de adoração. Então, nós temos que prestar muita atenção no que falamos e como falamos, porque, é lógico, nós temos autoridade no nosso vocabulário, na nossa palavra. É claro que nós erramos, falamos demais, e é por isso que a Bíblia fala, e já falou, o Senhor Jesus já pontuou isso lá no capítulo 5, no comecinho, quando fala que bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Por que choramos? Porque nós somos limitados, somos pequenos, somos frágeis. Falamos, às vezes, além da conta. Então, obviamente, nós temos que tomar muito cuidado e bastante zelo. Então, o que Jesus está falando é que nós não devemos jurar e fazermos dessa prática de juramento uma prática comum, regular. Não, isso é muito sério. Mas daí falar que nós não podemos jurar, não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que se for necessário, em última instância, nós jurarmos, nós devemos jurar no nome do Senhor. Ou seja, nossa palavra não pode cair por terra. Até porque a nossa palavra não deve cair por terra em momento algum, porque seja o nosso falar sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Por quê? Porque os religiosos tinham uma prática de fazer seus juramentos para dar uma certa credibilidade na palavra deles, porque a palavra deles estava fraca, frágil, né? Então, até porque a própria manifestação do povo no tempo de Jesus falava assim, nossa, ele ensina como alguém que tem autoridade. Por quê? Porque ele ensinava aquilo que ele vivia, diferentemente dos religiosos. Porque os religiosos ensinavam daquilo que eles próprios não faziam. E isso o povo percebia, sentia. Até eu estava ouvindo essa semana, acho que foi essa semana, o deputado federal Aécio Neves, né? Nunca mais ninguém tem ouvido falar dele. E nessa semana, creio, acho que foi nessa semana, ele passou lá uma proposta de lei, né? De que deveria ser a vacinação em relação a essa pandemia, em relação ao coronavírus 19, né? Essa pandemia, a vacinação deveria ser obrigatória para todo o território nacional. Aí eu pensei comigo, gente, Aécio Neves, parece, dentro daquela mitologia dos antigos lá, parece aquela ave que sai das cinzas, né? O cara ressuscitou, nunca mais se ouviu falar, por quê? Porque ele aproveitou ainda um resquício de conhecimento que havia no nome dele lá na região do estado dele de Minas Gerais, e aproveitou esse momento e se candidatou e ganhou como deputado federal. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso apenas para se safar dos crimes, né, de corrupção, de suborno que ele fez lá, aquela ligação, né, para o dono da JBS na época, falando dos 2 milhões que ele precisava e tal, e depois veio com uma história que era pedindo emprestado. Não, era propina mesmo, era uma situação lá que ele estava pedindo, né, o retorno da JBS, lá do dono da JBS, por alguma coisa que ele tinha feito. Então, agora ele se levanta falando o seguinte, não, agora vamos baixar uma lei aí para dizer que todo brasileiro tem que ser vacinado, porque senão vai cometer um crime. Ora, quem é que está falando? Será que ele tem algum tipo de crédito em relação à população brasileira, ao povo brasileiro? Lógico que não. A palavra que ele diz não se referenda, não se coloca como autoridade em nada, porque é uma pessoa
corrupta, completamente corrupta, né? Então a gente pega as atitudes dessas pessoas que nós conhecemos tão bem, por exemplo, da classe política, e não era diferente no tempo de Jesus. Esses homens que falavam um monte de coisa, que tinha que jurar, que tinha que fazer, que tinha que acontecer, era a mesma coisa. Eles falavam para o povo fazer, mas eles próprios não faziam. Pelo contrário, eles eram investidos, como nós vemos na classe política, né, da Câmara de Deputados, por exemplo, como nos dias de hoje. Por terem imunidade, eles acham que também são impunes, e eles confundem imunidade com impunidade. Então pode cometer qualquer crime que tudo bem, está valendo. A mesma coisa acontecia com os religiosos do tempo de Jesus. Só para a gente lembrar, religioso naquele tempo tinha também a autoridade política, né? Eles também, vamos dizer, governavam o povo, né? Eles acumulavam para si as duas autoridades, religiosa e política. Então é a mesma coisa. E Jesus está falando assim, vocês estão jurando, mas vocês não juram, na maioria das vezes, como diz a palavra. Olha só o que diz a palavra em Deuteronômio 10, que já é uma revisitação da lei por Moisés, né? Diz assim, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Ao Senhor Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então não é que o servo de Deus não pode jurar. Se for necessário, em última instância, tudo bem. Mas desde que seja no nome do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Ou seja, Yahuwah vive, né? Porque era assim que deveria jurar. A gente vê isso em Esther, Jeremias e outros textos, que o povo jurava no nome do Yahuwah vive, ou seja, do Deus que vive, do Deus eterno, do Deus sempre eterno, do El Shaddai Adonai, do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Então, o Senhor Jesus está investindo o povo de Deus, o povo que é chamado pelo Senhor em autoridade, para que, se não necessário, não precisa, porque seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou é ou não é. E a palavra de um homem de Deus, a palavra de uma mulher de Deus, não cairá por terra. Por quê? Porque só vai falar se estiver completamente consciente do que estará falando. E ela vai falar sempre no nome do Senhor. Por que sempre? Porque ela está completamente, eu, você, nós estamos completamente tomados pela Trindade, pelo Elohim, Pai, Filho e o Espírito Santo. E a autoridade, a palavra na nossa boca tem que ser uma palavra de verdade. Uma palavra, como fala lá a mulher sunamita em relação ao profeta, né? Vejo que esse homem que passa por nós aqui é um homem de Deus. E a palavra na sua boca é verdade. Ué, Eliseu não era um profeta? Claro que era. Eliseu não se manifestava como profeta? Sim, com certeza. Mas aquela mulher experimentou conviver com Eliseu. E a convivência com Eliseu é que faz ela falar, ela referendar a sua constituição profética, né? Será que eu acho aqui rapidamente? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês, talvez eu não consiga achar assim. Vamos lá. Eliseu e a sunamita, achei. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido:
Vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Tudo bem, Eliseu não era já um profeta, não era um homem conhecido, mas aquela mulher estava tendo a experiência de conviver com ele, a partir da sua disposição em alimentá-lo, né? A sua oferta, né? Oferta na vida do homem de Deus, né? Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Então aquela mulher, de tanto conviver, ela percebeu que esse homem era um verdadeiro homem de Deus e que a palavra na sua boca era uma verdade. Então, nós devemos conviver exatamente para que tenhamos das pessoas que estiverem ao nosso redor uma constatação que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus e que a palavra na tua boca é uma verdade. Porque seja o teu falar sim, sim, não, não. Ou seja, ou é ou não é. E quando você falar alguma coisa, que a tua palavra não caia por terra, que você não se arrependa, que você não volte atrás, mas que você cumpra aquilo para o qual um dia você falou, você proferiu, você declarou aos teus pares, aos teus próximos, à tua casa, à tua família, aonde você estiver. Isso é muito difícil? Com certeza não é fácil, principalmente nos dias de hoje, né? Rede social, as pessoas falam até, falam qualquer coisa por aí, com certeza. Mas nós, como servos de Deus, precisamos preservar a palavra de Deus e que a importância, a seriedade, né, da palavra de Deus encontre em nós um reflexo, uma reverberação daquilo que sentimos e daquilo que produzimos e daquilo que falamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oi, Kátia, tudo bem? Deus abençoe, um beijo para você. Amanda, um beijo, Deus abençoe. Márcia, Fábio, um beijo para vocês, Deus abençoe. A glória, a presença do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Eva, Cida, um beijo para todos, vamos orar. Bispo Antônio, estou orando sempre por você, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco os teus servos diante do Senhor. A Kátia, Bispo Antônio, seus familiares, Eva, Cida, Márcia, Fábio, filhos, netos, os pais, os idosos, tios, avós, sobrinhos, filhos, marido, a esposa. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua graça sobre a dona Nadir. Estamos orando pelo seu coração, suas veias, suas artérias, em nome de Jesus, a plenitude, o mover, o poder de Deus se derramando, curando, visitando ossos, músculos, órgãos, fígado, rins, Senhor, em nome de Jesus, nervos, articulações, a nossa mente, o nosso emocional. Derrama-te, ó Deus, com a tua saúde, com a tua cura. E principalmente, que o teu Santo Espírito encontre guarida, encontre um espaço para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. E ao mesmo tempo, Senhor, nos levar a patamares de autoridade, de manifestação da tua glória e da tua unção. Para que nós sejamos instrumentos de transformação na vida de muitos. A nossa sociedade brasileira, sara a nossa terra, cura o nosso povo, vem com a tua graça e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Toca-nos, Senhor, com a tua cura, com a tua saúde. Restaura o nosso organismo, restaura a nossa mente, o nosso emocional. Cura, visita-nos e nós te daremos sempre todo louvor,
toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, que seja um sábado maravilhoso, e amanhã, de volta aqui às 10 horas da manhã. Que o Senhor te abençoe, o Senhor coloque a sua presença, o seu poder sobre a tua vida e através da tua vida, e você seja uma pessoa alegre, feliz, por representar, refletir a glória, os céus, o reino dos céus aqui na terra, através da tua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau.